Galera da Química, amantes do conhecimento, chegamos ao final, chegamos ao último capítulo desta série de videoaulas deste tema bastante presente no seu dia a dia, mas também na sua vida acadêmica, na sua vida escolar. Os agrotóxicos, sim, vimos que eles realmente estão presentes, a química deve estudá-la, tratar deste tema. Nós nos conscientizamos que é um problema, que a humanidade precisa lidar com ele, os agrotóxicos. Nós definimos o que vem a ser os agrotóxicos, nós vimos como eles aparecem nesta ciência maravilhosa, empolgante que é a química. Nós vimos o porquê usar os agrotóxicos se eles são substâncias bastante danosas. Por que, professor, temos que usá-lo? Vimos as particularidades do Brasil, que é o campeão no uso dos agrotóxicos. E sim, vimos que precisamos ter cautela, muita cautela no uso dessas substâncias, porque o uso dela vai trazer tem trazido muitos danos ao meio ambiente e também à saúde humana. Sim, nós humanos somos muito afetados com a exposição, com a ingestão, a inalação desses agrotóxicos. Agora, nesta última aula, para fecharmos com chave de ouro, nós vamos ver algumas possíveis soluções para poder minimizar os danos, os prejuízos causados pelos agrotóxicos. Então, vamos começar aqui. Olha, não tem como nós buscarmos soluções para um problema se nós não entendermos este problema. Sim, a solução para o problema agrotóxico passa pela ciência. Nós precisamos investir muito em ciência para entender como funciona, o que são os prejuízos, os benefícios, os malefícios causados pelos agrotóxicos. E isso se faz estudando, investindo em ciência, tecnologia, em estudo, custeando profissionais, cientistas que se empenham neste tema. Sim, precisamos investir muito em ciência. E aí, claro, entendendo todos esses mecanismos, nós podemos buscar algumas possíveis soluções. Evidentemente, nós não temos a solução. Não temos. Se tivéssemos, não seria mais um problema os agrotóxicos. Nós temos algumas medidas paliativas, nós temos algumas posturas pequenas, mas que pode fazer alguma diferença, e o assunto está em aberto. Está em aberto porque, como eu vos disse, não descobrimos a roda neste aspecto. Bom, nós vimos que boa parte dos problemas está relacionado com o mau armazenamento, transporte, manuseio e aplicação dessas substâncias agrotóxicas. Então, tudo isso aí passa pela educação das pessoas que estão direta e indiretamente ligado a esses agrotóxicos. Sim, como inalar uma nuvem de agrotóxico de imediato não vai trazer um problema para a pessoa dentro de um dia, uma semana, um mês, aquele trabalhador, então, ele acredita que pode trabalhar sem nenhum problema com os agrotóxicos. Pode inalar, pode entrar em contato, e aí é que está o problema. Aí é que está o cerne, o X da questão, tá? À medida que você vai se expondo, os problemas irão aparecer, e não serão poucos os problemas. Então,
precisamos trabalhar na instrução, na educação das pessoas que estão diretamente e indiretamente ligados desde o transporte, armazenamento, manipulação e aplicação. E vimos também que muitos dos trabalhadores, esta cena que é uma cena que nós já registramos, uma cena muito dramática, uma imagem muito marcante, veja só, um trabalhador manipulando um agrotóxico sem um mínimo de proteção. Então, veja só, precisamos investir em equipamentos de proteções individuais. Precisamos ter agências que regulamentam, que fiscalizam e autuam todos aqueles que não obrigam os seus trabalhadores a trabalharem devidamente equipados, protegidos com todos os equipamentos de proteção. Isto vai minimizar os problemas causados no contato, na inalação com essas substâncias tóxicas, essas substâncias danosas. Então, algumas possíveis soluções que aparentemente poderiam ser simples, mas não é tão simples. Por quê? Por causa talvez da ganância, por causa da ignorância, do individualismo de muitas pessoas, mas precisamos trabalhar isso aí. Outra possível solução: diversificar as produções o máximo possível. À medida que você pratica a monocultura, você tem lá uma produção excessiva de soja. Durante 3 safras ao ano de soja, você está sujeito a apenas um tipo, você vai ter ali um tipo apenas de agrotóxico sendo usado, você tem apenas tipos específicos de pragas que atacam, então a proliferação dessas pragas serão muito maiores. Por quê? Porque as pragas da soja não serão as mesmas pragas do milho, então você diversificando, você vai diminuindo ali a proliferação dessas pragas. Então, diversificar as produções o máximo possível é uma solução plausível aí. Sabemos que, como eu disse, o mecanismo de produção agrícola, ele é um mecanismo bastante comercial. Ele está projetado para maximizar o lucro, tá? Então, é muito mais comercial hoje a produção agrícola do que de auto se sustentar. E aí, claro, passa pela ganância de muitas pessoas, pela ânsia de maximizar os seus lucros, e aí, evidentemente, como vende muito soja, vamos produzir soja. Como vende muito milho, vamos produzir muito milho, e assim sucessivamente, só que essa monocultura vai facilitando a proliferação, a resistência de algumas pragas a esses defensores químicos, e aí vai se utilizando cada vez mais. Aqui é um ponto interessante que passaria para uma outra discussão, mas deixe-me só colocar aqui, olha, fazer com que um número maior de pessoas produzam alimentos. Isso aí, claro, passaria por uma outra discussão, que não seria o nosso foco aqui, uma reforma agrária, ou colocar muito mais pessoas produzindo e produzindo alimentos de mais diversificado. Isso seria uma possível solução. Agora, como eu vos disse, né, nós estamos inseridos num sistema que, para quebrar esse sistema, não é muito fácil, é complicado, muito complicado. Não sabemos se queremos quebrá-los e como quebrar esse sistema, né? Eu sempre brinco com os meus alunos. Se as autoridades oferecessem para você lá no interior do nosso país, num lugar muito longínquo, um sítio, uma fazenda, para você ser fazendeiro, agricultor, vai lhe dar todas as condições para você ser um fazendeiro e produzir lá um alimento que está em falta no nosso país, digamos, não sei, nós vamos investir para você produzir um certo tipo de
alimento lá. Você topa, meu querido, minha querida, você vai casar, você vai constituir sua família e vocês serão fazendeiros. Vocês irão para o interior do país. A maioria deles dizem, não, professor, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser administrador, eu quero ser advogado, eu amo a cidade, essa selva de pedra, eu quero ficar aqui, eu quero viver aqui e quero ser enterrado aqui, professor. Então, não sabemos até que ponto que nós queremos também mudar esse sistema, né? Mas a verdade é bem esta aí, tá? Se nós pudéssemos diversificar e aumentar o número de pessoas produzindo, seria uma solução bastante interessante. Aqui, ó, um uso mais racional, ou seja, desses agrotóxicos, nós selecionarmos bem os tipos e as quantidades adequadas. Tá? A gente sabe, como eu vos disse, nós vivemos num mundo comercial, um mundo capitalista, onde prevalece a ganância, o desejo de lucro cada vez mais das empresas e principalmente nesse mercado de agrotóxicos, são pouquíssimas empresas que dominam e a ganância é extremamente alta. Então, a verdade é que quanto mais uso de agrotóxicos, mais beneficiados serão essas empresas e por isso que eles têm todo esse lobby, toda essa estrutura montada para fazer com que use cada vez mais e quantidades maiores de agrotóxicos. Então, mas uma possível solução passaria por um uso mais racional, principalmente no tipo e na quantidade. Investir em pesquisas e tecnologias como esta imagem aqui. Olha que imagem interessante, né? Olha, a aplicação de agrotóxico por drones. Por que é interessante? Ó, a aplicação por drones é mais segura do que métodos como mochilas e aeronaves tripuladas. E requer pouco trabalho manual. Então, observe, pouco contato humano ali, né? E o drone voa abaixo, ele pode aplicar quantidades exatas numa proximidade muito maior com a planta, fazendo com que esse agrotóxico chegue muito mais na planta do que fique disperso pelo ar e se espalhe aí, fazendo com que nós, a população em geral, respiramos esses agrotóxicos. Então, outra possível solução, aplicar menos e com mais eficiência. É o caso desta tecnologia aplicada com drone. Então, veja, são soluções que vão sendo criadas, mas para criar essas soluções, precisa ter uma certa pressão, precisa ter uma certa cobrança, principalmente das instituições e das autoridades competentes. Agora, veja só, enquanto nós não salvamos o mundo, enquanto nós não conseguimos salvar o mundo na questão dos agrotóxicos, vamos tentar minimizar os danos causados em nós e nossa família. Como, professor? Algumas soluções práticas que nós podemos fazer, desempenhar no nosso dia a dia, na nossa vida. Olha só, ó, considere cultivar sua própria horta. Sim, considere isso. Se você tem espaço, se você tem condições, cultive alguns legumes, alguma planta aí, algum alimento, para que você possa consumi-lo e você possa produzi-lo de maneira segura. Se você não tem espaço, procure tentar participar de uma horta comunitária, onde você vai poder acompanhar o cultivo, toda a produção deste alimento e ter todo o cuidado possível, pois você está produzindo algo para alimentar a sua família e você, imagine. Claro que você vai ter um cuidado extremo. Aqui, claro que a situação não está bem para ninguém, claro, na medida do possível. Você vai dizer, professor, quando, professor, eu tenho ali uma maçãzinha para eu comer, eu dou graças. Sim, eu também dou graças, né? Quando tenho ali uma maçã, uma banana, um caque, um mamão, uma uva, dou muito graças a Deus por tê-los. Mas na medida do possível, se você conseguir, na medida do possível,
Variar. Você variar os seus alimentos, né? Suas frutas, seus vegetais, porque você vai estar minimizando o potencial do aumento de exposição a um único pesticida. Ou seja, se você se alimenta muito, por exemplo, de maçã, você vai estar exposto a uma quantidade enorme daquele único pesticida, daqueles únicos agrotóxicos que são usados especificamente na maçã. Então, você diversificando, você vai diversificar aí esses agrotóxicos. Professor, será que isso é uma solução? Bom, é uma medida que, como eu disse, né, minimiza. Soluciona? Não. A solução está longe. Nós precisamos trabalhar muito para buscar a solução, tá? Você deve lavar bem esses alimentos, esses produtos, mesmo aqueles que são ditos orgânicos, lave-os, tá? Lave-os muito e esfregue com buchinha, tá? Porque às vezes resquício de agrotóxico está impregnado ali, você precisa esfregar para removê-los. E você também procure descascar as suas frutas, tá? Por quê? Porque a maioria desses agrotóxicos estão acumulados ali na parte externa do alimento. Então, à medida que você descasca, você vai eliminar uma boa parte deles, tá? E lavar com água corrente, evidentemente. Se você pega, enche uma bacia de água ali e os deixa de molho ali, o que vai acontecer? Principalmente se o seu alimento está numa temperatura ambiente ou levemente mais aquecido que a água. O que acontece? Você coloca na água este alimento, esta fruta, esta verdura, ela estava exposta lá na prateleira do mercado ou do comércio, ela está com uma quantidade de água inferior ao normal dela, então ela está desidratada. Quando você a coloca na água, ela vai absorver a água e aquele agrotóxico que estava na casca, na parte externa do alimento, vai junto, pelo menos resquício dele, e penetrar no alimento. Então, você precisa lavar com água corrente e, normalmente, procurar não lavar os alimentos aí numa temperatura maior do que a da água para não ter esse problema aí, tá? Se ele tivesse a fruta ou a verdura tiver geladinha, tiver fria, fresca, vai ficar interessante porque ele vai ter uma absorção menor de água para o seu interior. Esfregue, né, as frutas e vegetais firmes, descarte a camada externa de vegetais folhosos como alface, repolho, aquelas folhas mais externas são as que têm mais agrotóxicos. Então, são medidas assim que, como eu disse, não vai salvar o mundo, não. Nós estamos longe de salvar o mundo. Precisamos salvar o mundo? Precisamos. Mas não vamos conseguir salvar o mundo agora de imediato. Mas nós podemos minimizar os problemas causados pelos agrotóxicos. Professor, chegamos no final dessa sequência de videoaulas? Chegamos. Eu fico por aqui, você fica por aí, ligados pela química. Voltaremos na próxima sequência de videoaulas. Um grande abraço, muitíssimo obrigado por você ter estado comigo e participado dessas aulas. Fui!